Paulo, deixa-me ainda voltar aqui à questão da arbitragem, porque esta reunião decorre um dia antes de acontecer a Supertaça, portanto, hoje acontece esse jogo e é o arranque da época. Em que condições é que inicia esta temporada? Bem, a partir de... Desculpa. Vai começar bem porque os árbitros aceitaram as desculpas de Pedro Proença e não querem perder as mordomias. Paulo. O problema é que muitas destas pessoas têm no futebol o seu modo de vida. E a vida custa a todos. Portanto, muitos não... Pois que é o que acontece... Não querem ou não podem abdicar disso. Já que o Paulo falou disso, é o que acontece com o Presidente do Conselho de Arbitragem e com o Vice-Presidente para a Arbitragem. Deixa-me só aqui abrir aqui um parênteses e fazer uma coisa. Pedro Proença não esteve nada bem e eu tenho de fazer aqui uma declaração de interesses. Eu não conheço o Fontelas Gomes de lado absolutamente nenhum. Acho que ele não foi um grande Presidente do Conselho de Arbitragem anterior. Tenho as minhas dúvidas em relação se ele tem qualidade para a função. Nem me vou referir a uma vez ter-me cruzado com ele e nem sequer me ter cumprimentado, mas isso é uma questão que eu dou de barato. Agora, tenho que dizer o seguinte, Pedro Proença não esteve nada bem, porque devo dizer o seguinte, eu também podia ter vindo do bairro da Lata e tirar o 12º ano, acho que é uma forma de... é um sinal de perseverança, de resiliência, de capacidade de enfrentar as dificuldades. E Pedro Proença aí teve muito mal ao ter referido a isso e quase dizendo que o Zé é um produto do Pedro. Presumo que ele estava a falar de Fontelas Gomes e ia referir-se a ele. Acho que não esteve nada bem. Agora, como o Paulo disse muito bem, há muita gente que, independentemente da capacidade moral que tem, do caráter, vivem do futebol, porque o que devia ter acontecido... A partir do... Eu sei que os áudios não... Faltou coragem, Zé? Não, o Fontelas Gomes só tinha que pedir admissão. Fontelas Gomes, perante aquele cenário, só tinha de pedir admissão, mas não pode. Presumo que não pode. A não ser que amanhã se demita e tenha ponderado. Porque lá está aquilo que o Paulo diz. Há muita gente no futebol que vive do futebol. O mesmo acontece com o Luciano Gonçalves. O mesmo acontece... Porque perante... tudo aquilo que aconteceu com Duarte Gomes, e vamos ver o que é que o Ministério Público vai dizer, o que é que vai deslindar, se a Polícia Judiciária vai fundo na questão, porque há aqui muitas dúvidas que continuam no presente, o que é que vai acontecer à arbitragem? Resumindo, do meu ponto de vista, continua uma paz podre, porque isto não muda de um dia para o outro, só porque os árbitros decidiram nós não vamos trabalhar, não vamos participar na reciclagem, enquanto o Presidente da Federação não vier cá. Pedro Proença foi adiante durante o dia, certamente com outras coisas que tinha para tratar, e quando os árbitros disseram nós queremos amanhã reunir com o Pedro Proença disse não, vocês não vão para a cama, eu vou aí agora e vamos resolver a questão. E este pedido de desculpa que o Record transcreve e que eu acredito que aconteceu, será suficiente para obviar as diferenças? Acho que não, porque os árbitros continuam na sua esmagadora a ser os mesmos e não melhoraram assim tanto no espaço de 2 anos. Acreditas, Paulo Catarro, que alguma vez o jogo de hoje da Supertaça entre o Futebol Clube do Porto e o Torriense esteve em risco? Será que os árbitros teriam essa coragem de não apitar o jogo? Claro que não esteve. O jogo nunca esteve em risco. Tinham era que ir à bancada arranjar alguém para arbitrar. Não, e mesmo com os árbitros. Faz parte. E mesmo com estes árbitros nunca esteve em risco, que eles não tinham. Não sei. Não tinham essa. Faltou fazer esse teste. Essa coragem. Senão Zé, ontem o que era exigido era um pedido de desculpas público. Eu tenho dúvidas que tenha havido um pedido de desculpa. Eu só acredito quando ouvir. Também viva a voz, Pedro Proença, agarrar no microfone. A gravação, dizer eu pedi desculpas, fiz um pedido de desculpas aos árbitros por causa daquilo que eu disse há 2 anos e tal. Até lá, desculpa. Mas porquê é que tens tantas dúvidas já agora? Porque senão teriam dito logo. Porquê é que não disseram logo, publicamente? Às 2 da manhã não iam fazer nenhuma hoje, fariam hoje. Diriam hoje, não, veio cá o Sr. Presidente da Federação, pediu desculpas aos árbitros, etc. Ninguém disse nada. Vamos esperar até ao fim do dia. Mas é uma questão de avançar o futebol português. Não achas que, então, se fosse assim, a própria APAF não deveria tomar uma posição sobre isso? Não é? O próprio Conselho de Arbitragem, que ontem o Presidente estava solidário ao que se dizia com os árbitros e que compreendia a decisão deles, não deveria também tomar uma posição sobre isso? É que realmente uma coisa é dizer ele foi lá e pediu desculpas. Desculpa.
O que ontem se dizia é que os árbitros queriam um pedido de desculpas público. Pelo menos público não foi. Não é? E Mas desculpas. Para ter sido implementado um grupo de trabalho é porque as partes estão de acordo na resolução de algumas questões. Aliás, a coisa é lamentar. Eu lamento aquilo que disse. Os árbitros já aceitam, segundo a notícia que veio no Record, os árbitros aceitaram no Norte terem as mesmas condições de trabalho que têm os árbitros do Sul, que vão rever a questão dos seguros acho que é os seguros de saúde dos árbitros, a melhoria das condições financeiras e o tal grupo de trabalho. Acho que houve um entendimento. Bem, Paulo Catarro, estava eu a perguntar-te se esta era uma questão que estava a manchar o futebol português também em termos internacionais, não é? Porque, entretanto, ainda fica por resolver a questão da interferência nas nomeações para os árbitros e Duarte Gomes pediu mesmo a demissão e, portanto, esse já tinha sido um caso que estava aqui a colocar em causa este arranque de época de forma normal. Portanto, estes áudios e esta reunião e estas ameaças por parte dos profissionais colocam ou não aqui alguma pressão no futebol português? Só aquilo que o Duarte Gomes escreveu para justificar a sua demissão, acho que só isso era matéria mais do que suficiente para fazer soar todas as campainhas em todas as instituições do futebol português e das instituições judiciais que acompanham todo este fenómeno. Bastava isso. E, portanto, eu estou realmente a aguardar quais são as conclusões desta investigação. Agora, tudo o resto, este folclore toda à volta, que se diz uma coisa hoje e diz-se outra amanhã, como eu disse e como o Zé frisava há pouco aquilo que eu referia, o problema é que há pessoas no futebol que não querem ou que não podem viver sem o futebol. E, portanto, Mas lá está, o futebol também não pode sobreviver sem os árbitros. Pois, mas a questão não é só, não tem a ver só com os árbitros, tem a ver com outras estruturas. Não, sabe bem ter um bom salário, ter cartão de crédito, ter automóvel, ter isso tudo. Sabe bem. E hoje isso acontece em muitas posições nas estruturas do futebol português. E, portanto, alguns que se calhar ficaram de fora, foi esses, muito provavelmente, aliás, que tiveram acesso a estes áudios e que os puseram cá fora. A única medida estrutural que não deixou de... Acho bem, mas acho que foi rápida demais sem ter havido uma posição pública. A única medida estrutural que foi logo de seguida implementada pela direção da Federação Portuguesa de Futebol foi Duarte Gomes demitiu-se, entra João Ferreira para aquela função. Mas sem nenhuma explicação. Ok, a opção não a vou criticar, não quero me excluir nessa matéria porque também não domina assim tão bem e porque é a escolha. Mas devia ter havido da parte da direção da Federação Portuguesa de Futebol, aí sim, alguma atitude pública em relação... porque, no fundo, Duarte Gomes era visto como o grande ideólogo e a única pessoa que era capaz de tentar encontrar aqui uma forma de resolver a maioria dos problemas da arbitragem. Saiu, demitiu-se, a demissão foi aceita, entrou em conflito, mais do que evidente, com o Presidente do Conselho de Arbitragem, Luciano Gonçalves. Luciano Gonçalves continua na função. Entrou João Ferreira para o lugar de Diretor Técnico Nacional e da parte da Federação, objetivamente, não houve nenhuma declaração. E, portanto, tudo isto... e agora... Por isso é que eu defendo, vai continuar esta paz podre. Parece que está tudo bem, mas não está. Mas, Zé, entretanto, estes áudios, há bocadinho estávamos a falar sobre isso, também divulgaram aqui alguns dados sobre o Benfica e sobre aquilo que Pedro Proença terá dito aos representantes do Clube da Luz que estavam nessa reunião. Quais dados? Os processos disciplinares? Disse mesmo, não é? Na Polícia Judiciária? Os processos disciplinares na Polícia Judiciária, para ter atenção àquilo que também fazia. O Benfica ainda não se manifestou sobre o assunto. Também não deve fazê-lo? Não, a posição oficial do Sport Lisboa e Benfica é que não comenta este tipo de áudios que não são... falta-me aqui a expressão para... considera que isto é... São provas certas? São ilícitos. São ilícitos. Não ilícitos. São obtidos de forma ilícita. Há uma coisa que é verdade. A mensagem passou. A mensagem dos áudios passou. O Benfica é visado. Peço muita desculpa. Acho que o Benfica devia tomar uma posição oficial.
E tu também achas isso, Paulo? Eu não sei se o Benfica tem que tomar. Isso depende da decisão da direção. O que é certo é que os adeptos do Benfica não me tendo em conta as relações que não existem entre o Benfica e a Federação Portuguesa de Futebol, que o Benfica apoiou para o presidente. Essa questão foi colocada em Assembleia Geral por um dos sócios, que eu, pelo menos, eu a isso assisti numa gravação, numa intervenção de um dos associados. Porque é que depois disso, já dessa situação e desse encontro, porque é que Rui Costa decidiu apoiar Pedro Proença para presidente da Federação Portuguesa de Futebol? É uma situação que os sócios do Benfica não toleram. É que, na verdade, isto foi antes, portanto, da eleição para a direção da Federação Portuguesa de Futebol. O Benfica manteve a decisão de apoiar Pedro Proença para o presidente da Federação. Entretanto, aconteceu a final da Taça de Portugal e a única coisa que resulta, aparentemente, é que a Seleção Nacional deixou de jogar no Estádio da Luz, e a verdade é que Pedro Proença nunca mais foi à Luz também. Não, já foi. Já? Foi no jogo oficial. Da seleção? Não, acho que foi num jogo mesmo Não me lembro, mas pronto. Não foi da seleção. Bem, vamos ter tempo para... Sim, exato, não foi da seleção, logicamente. Levanta isso, mas... Parece exato, evidente que as relações não são boas e por isso eu acho que o Benfica devia emitir uma opinião.